Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que estamos nessa noite? A nossa terceira célula, né? Som está em ordem. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É bom estar aí na sua companhia para compartilharmos aquilo que é tão importante, falando de paz. Como nós precisamos de paz na nossa vida, nos nossos relacionamentos, interiormente. Hoje fala sobre isso, sobre paz interior. Você pode estar conosco aí aprendendo e com certeza você vai ter mais paz ouvindo a orientação que Deus tem para a sua vida. Esse é o nosso terceiro encontro e nós temos 7 encontros, né? São 7 temas de paz para estar falando aí ao seu coração. Então aí convide as pessoas que você conhece, vai compartilhando no Face, vai chamando aí para ficar do seu ladinho as pessoas que moram com você ou que estão com você aí. Com certeza Deus falará ao seu coração nessa noite. Vamos ver quem já está. Então, assim, quem vai chegando já vai se identificando, vai falando boa noite, tá bom? Pra gente saber, pastor Armando, Adriano, Marjorie, a Eli Pereira, seja muito bem-vinda, minha querida Carol, Wesley, Marquinho, Ainoan, a Luciana Santolin, seja bem-vinda, minha linda, que bom você aqui, a Mari, bem-vinda, Marilyn também, o Wellington acabou de entrar. Vamos lá, gente, vamos curtindo, vamos compartilhando pra gente subir mais um pouquinho e poder começar, tá bom? E não se esqueça também de não só curtir aqui no vídeo em si, né? Mas você também pode curtir na página, o vídeo na página da igreja, tá bom? Que é pra gente poder saber que você está. A gente tem sempre dito para vocês que a gente não tem como saber que você está aqui se você não se fizer presente, tá bom? E uma das formas mais práticas é as curtidas, porque a gente olha, a gente põe lista de oração, tá bom? Então, curtam. Então, vamos lá, seja bem-vinda Patrícia Souza, Patrícia Nardari, Kelvin, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, vamos curtindo e vamos compartilhando. Avisando também o pessoal que vai entrar depois, né? Nas células menores. Sim, também não se esqueça de avisando aí, pessoal que entra depois nas células menores, pede para o pessoal, vai lá, curta, compartilhe, tá bom? Para a gente poder aí levar e mais pessoas poderem ver esses vídeos. Lembrando a você então, o que é esse programa Células de Paz? É um programa de 7 semanas, onde nós vamos falar especificamente sobre paz, abordando vários aspectos da paz. Tá bom? Essa já é a terceira semana e nós, então, tratamos o que é a paz, né, na primeira semana e descobrimos que paz não é um sentimento, e sim uma pessoa, a pessoa de Jesus, a minha paz eu dou porque Ele é a paz. Depois nós falamos sobre paz com Deus e hoje um tema mais interessante, que é a paz consigo mesmo. Tá bom? Você está precisando de paz, você tem paz com você, ou você vive em crise, problema de autoaceitação. Então, vamos chegando, vamos cumprimentando. A gente precisa subir isso mais um pouquinho, hein? Então, seja bem-vindo. Vamos ver quem chegou aqui depois. Valdinei, seja muito bem-vindo, meu querido. Raquel Persson, que linda. Boa noite, minha linda. Deus abençoe a Carlinha, que está aqui conosco. A Neves. Sejam todos muito bem-vindos. O Anderson já tá por aqui também. Todos muito bem-vindos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Tá bom? Já curtiu? Já compartilhou na sua página pessoal? Já convidou os amigos? Já lembrou a todos que hoje é noite de célula de paz e a paz vai encher a sua casa, vai encher o seu coração e vai encher o coração daqueles que estão ao seu redor também, porque Deus está conosco. Com você aí dentro da sua casa, conosco aqui na nossa, e com certeza Deus fará grandes e maravilhosas coisas nessa noite. Ok? Curtiu? Compartilhou? Então nós vamos começar. Vou pedir pro pessoal, não esqueça de cumprimentar todo mundo aí, para que ninguém se sinta mal recepcionado por nós, tá bom? Então vamos lá? Com certeza. E hoje nós vamos falar paz consigo mesmo. E eu fiquei pensando, o que combate a paz? O que tira a paz? E uma das coisas é o quê? É a ansiedade, né? Quando você fica ansioso, diz aí, não dá pra gente sentir paz
ansioso, a coisa não combina, né? Existe uma ansiedade benigna, natural, quando você está ansioso por alguém que está chegando de viagem, né? Quando você vai começar uma live, assim, a gente fica ansioso também. É uma ansiedade aceitável. Mas existe uma ansiedade que traz problemas para nós, angústia, medo, aquela ansiedade que traz medo, aquela ansiedade que nos paralisa, e é sobre isso que nós vamos falar. E essa ansiedade, então, é a ansiedade que rouba a paz. E sobre isso, a palavra de Deus tem um texto maravilhoso, que diz lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no 4º capítulo da sua carta aos Filipenses, no versos 6 e 7, que diz assim, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então olha só aqui, já um comecinho de como lidar com a ansiedade. O texto começa, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se o texto parasse aí, você falava, apóstolo Paulo, você não conhece a minha vida, né? Você vai falar para mim não andar ansioso? Mas o apóstolo Paulo, ele completa, como é um servo de Deus, ele já deixou assim a receita, o que você faz com essa ansiedade? Você apresenta a Deus, né? Você vai aprender sobre isso, a gente vai estar falando, mas em tudo, diz aqui, as orações e súplicas, apresenta a Deus. E aí acontece que quando você apresenta a Deus, aí vem a paz no seu interior. E aí você pode então lidar com as circunstâncias, lidar com toda a situação. Porque na verdade, o que as pessoas buscam? Elas buscam a paz. Com certeza você tem buscado a paz. Mesmo na tua ansiedade, com certeza na tua ansiedade, você está procurando a paz. E olha, Deus tem paz para você. O próprio Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 33, e diz essas coisas para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus. Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. O próprio Jesus reconhece, né? Olha, nesse mundo a gente tem problema, a gente tem aflição, e a aflição rouba paz, gera ansiedade. Então nós temos que aprender a lidar com isso, porque, né, está aí, a ansiedade, ela acontece, não tem como a gente ficar totalmente imune. Nós precisamos lidar com ela, com a paz interior, e esse é o objetivo dessa noite nós estarmos conversando com você. Então, dentro do tema paz consigo mesmo, é importante ter paz consigo mesmo para a gente conseguir a paz como um todo, essencial. E a gente fica ansioso? A gente fica ansioso. Então, ansioso que eu vou pedir para vocês de novo. Não se esqueçam de chamar aqueles que são da sua célula à parte. Vocês sabem que depois dessa live geral, a gente chama aqueles que querem, ou você pode já entrar em contato com aqueles que você conhece e falar, olha, eu não estou na célula. A gente gasta uns 20 minutinhos em células privadas, células menores com chamada ao vivo. Tá bom? Então faça aí a sua chamada, vou pedir pro Wellington, chama o nosso pessoal lá, venha pra live, porque senão fica meio que fora do assunto depois, tá bom? E nesse meio de ansiedade todo, por que a gente vai viver a ansiedade? Porque Jesus disse que nós teremos aflições. Isso foram palavras de Jesus, e Jesus foi muito econômico nas palavras. A gente tem que prestar muita atenção em cada palavra que Jesus disse. Ele tinha pouco tempo para realizar a obra da humanidade. Então, o que ele disse é essencial para nós. E o que ele diz? Vocês terão aflição. E no mundo de aflição, a rejeição é a ferida mais comum que a gente tem. E o que é a rejeição? A rejeição é um sentimento de que nós não somos amados, de que nós não somos aceitos e de que nós não somos bem-vindos. Ele, em geral, o sentimento de rejeição, ele pode gerar um sentimento de inferioridade e a autopiedade. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. A pessoa rejeitada, ela sempre vai interpretar mal a ação do outro. Você está identificando pessoas aí que você conhece,
Ou você mesmo identificou que você sofre de rejeição? Porque é muito difícil uma pessoa que não tenha algum grau de sentimento de rejeição. Como é que ele é formado? Ele é formado de coisas simples. Por exemplo, ao crescer, eu vou dar exemplos aqui mais básicos, né? A criança quer o colo de um dos pais, os dois estão conversando, e pera um pouquinho, ou ignora o pedido. Então, são sentimentos de rejeição que vão entrando no coração e vai ficando. Cresce mais um pouquinho, vai brincar com o amiguinho não quer ele, quer o outro. Entende? Numa sala de aula, ele fala, e o outro fala junto, a professora então outra, porque o outro começou primeiro. Percebe que esses sentimentos todos, eles vão se acumulando no nosso coração. E nós vamos ficando, sim, com sentimento de rejeição. Sentimento de rejeição, ele tem graus. Não implica que você sofre no último grau, mas em algum grau, algum sentimento de rejeição você tem. Quando você tem esse sentimento de rejeição, primeira coisa, ninguém me ama. O sentimento da falta de amor é a coisa mais difícil dentro de qualquer relacionamento, inclusive consigo mesmo. Por quê? Se eu não me sinto... O amor é uma necessidade inata ao ser humano. Se eu não me sinto amado, eu me sinto triste, eu me sinto infeliz. Então, perceba que você achar que você não é amado é algo que vai trazer ferida. E o que é uma ferida? A ferida é uma região sensível. Sabe quando você está machucado? Se você toca no machucado, o que acontece? Você imediatamente se retrai. Isso acontece emocionalmente também. Então, no primeiro sinal, você vai dizer, tá vendo? Essa pessoa não me aceita, ela não me ama, ela não gosta da minha presença. Isso é fácil de perceber? Você quer ver uma coisa? Por exemplo, a gente no Facebook às vezes tem aquelas frases, né? Aquelas lindas frases, e chama muita atenção. Eu já vi algumas escrito assim, por exemplo, não esteja onde você é tolerado e sim amado. Eu também gosto dessa frase. Mas essa frase implica que você tem uma percepção de rejeição muito latente, né? Eu quero estar onde eu me sinto amado. Então, existem lugares onde você não se sente amado. O que está ligado ao amor? O sentimento de rejeição. Você não se sente plenamente aceito. É difícil lidar com esse sentimento? Muito difícil. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui como um alerta para nós é que o sentimento de rejeição, ele gera um sentimento de inferioridade. Se eu não sou aceito, se eu sou rejeitado, significa que eu não sou tão bom. Significa que eu não consigo fazer tão bem. Significa que eu não sou tão bonito. Significa que eu não sou tão inteligente. Significa que eu não sou tão agradável. Significa que eu não sou competente. Esses sentimentos são comuns para você? Se você tem, e provavelmente você tem em algum grau, o que eu posso te alertar? Cuidado com o sentimento de inferioridade e autopiedade. Coitadinho de mim. Ninguém me ama, ninguém me aceita. O sentimento de inferioridade vai te levar a uma má interpretação da ação do outro. Eu sempre digo que quem sofre de sentimento de inferioridade num grau muito elevado é uma pessoa doente, socialmente falando. Sabe por quê? É assim, se você, é um aniversário, se você não dá presente, vai se ofender ferreamente com você. Se você der uma roupa, por exemplo, ele pode sentir que você está dizendo que não sabe se vestir bem, que ele não sabe se vestir bem. Ele interpreta mal naturalmente tudo que acontece ao seu redor, porque o seu olhar está adoecido. Ele sofre a síndrome da autopiedade. Coitadinho de mim. Percebe como isso é difícil? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a avaliar você mesmo. Como está o seu sentimento de aceitação? Você sente que as pessoas te aceitam? Você sente que as pessoas te respeitam? Ou você sente isso pelo menos no nível
socialmente aceitável. Tem alguns que você nota que não, mas a grande maioria você percebe que sim. Se você tem esse sentimento muito forte, analise se você se sente muito inferior às pessoas. Se você se sente muito inferior às pessoas, analise o seu complexo de autopiedade. Coitadinho de mim. Provavelmente você está reagindo mal a tudo que os outros falam ou sentem. Se isso já é difícil para você, imagine conviver com uma pessoa assim. E nós convivemos socialmente. Por isso que nós precisamos começar a entender a importância de buscar a paz consigo mesmo. Sabe por quê? A questão da rejeição, ela está menos vinculada ao outro. E vocês viram que eu citei aqui na infância situações comuns, que não tem como você evitar. E mais relacionada com o que você acumulou numa fase de imaturidade. Quando você era criança, era aceitável porque você não sabia interpretar. Agora, você já é um adulto, você sabe interpretar. Então, você tem que buscar dentro de você, porque não é uma questão que diz respeito ao outro, mas que diz respeito a você. E por quê? Porque nós vivemos uma época, um período de crise, de aceitação pessoal. E muitos têm adoecido emocionalmente por causa da guerra interior. Porque causa uma guerra. Eu fico o tempo inteiro me sentindo deprimida, me sentindo ansiosa, cheia de medo de tudo, infeliz, inseguro. Por quê? Nós estamos vivendo isolados. E a gente sentiu de uma forma muito contundente o quanto o isolamento social nos faz mal. Então, vivemos um isolamento social forçado, né? Você viveu, a gente viveu, nós estamos nos comunicando de longe. A gente experimentou esse final de semana, fizemos um retorno mais discreto, né, do culto presencial, porque as igrejas já estão liberadas desde que o número pequeno, né? E todos os cuidados, então, distanciamento, máscara. Mas sabe que a gente sente na pele a questão que mesmo próximo a gente ainda não consegue ter o nível de relacionamento que nós estamos acostumados. Mas é interessante observar que algumas pessoas se revelaram nesse período. E eu notei coisas como na brincadeira que a gente diz as maiores verdades, né? Pessoas escrevendo assim, então, eu não saio de casa, eu fico o tempo inteiro assistindo filmes, eu não... Tá, eu tô no meu normal. Eu descobri que eu vivia em isolamento social, né? Porque não sabia, era camuflado, tinha que ir para a escola, tinha que ir trabalhar, tinha que ir para a igreja, mas não se relaciona com as pessoas. Isso é uma síndrome cultural, nem aqui do Brasil, isso é uma síndrome social no mundo, né? A gente não convive mais no nível que era importante conviver. E a gente não se mostra, portanto, no nível que era importante se mostrar. Então, a ansiedade que esses tempos modernos causam, ela acaba impedindo a pessoa de se projetar positivamente, um futuro bom. Então, as perspectivas são sempre feias e desagradáveis. Você vive com medo. Então, você acaba vivendo sem tirar do caminho o problema que pode causar, você pode ter amanhã. Por conta de um problema que você pode ter amanhã, você perde a paz hoje. Você está se identificando com isso? Bem-vindo ao mundo moderno. Isso é uma síndrome que nós temos vivido. Por que da nossa preocupação? Vamos fazer células de paz. Precisamos encontrar a paz. Se quisermos ter vida, qualidade de vida, o que Jesus chamou de vida abundante. Entendeu? Então, como é que eu faço para eu aprender a viver em paz? Eu primeiro busco essa paz aonde? Dentro de mim mesmo. A gente já falou que paz não é um sentimento, é uma pessoa. A gente já falou que é necessário, primeira coisa essencial para ter paz é a paz, depois de descobrir o que ela é a paz com Deus.
a paz que restaura o nosso relacionamento com Deus. A partir do relacionamento com Deus, eu então posso buscar a paz comigo mesmo. A partir da minha paz com Deus. Então, a gente quer aqui mostrar para vocês a história de um homem com um nome muito esquisito na Bíblia, que é Mefibosete. E eu gostaria então que eu vou falar um pouquinho da história aqui de Mefibosete só para vocês se localizarem. E você que já fala tudo. Já falo. Já fala. Vai contar um pouquinho a história de Mefibosete. Então, quem é esse homem, esse rapaz chamado Mefibosete? Mefibosete. Eu falo Mefibosete. Mefibosete, né? Um nome assim. Se você está procurando o nome aí, com a sugestão. Tá grávida? Mefibosete, gente. Vamos lá. Mas enfim, quem ele era? Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Né? Jonatas era filho de Saul. Então Mefibosete era neto de um rei. Mas o que acontece? No reinado de Saul, houve então uma invasão e infelizmente Esaú, rei de Israel, e o seu filho Jonatas, eles são mortos. E na correria daquela situação, então o seu neto, o neto de Esaú, o Mefibosete, ao ser levado, fugitivo, correndo, né, com uma das suas servas que cuidavam dele, ele caiu e ficou aleijado de ambos os pés. E acabou se refugiando, porque depois do reinado de Saul, veio Davi, e Davi então se estabelece como rei de Israel. E Mefibosete ficou lá, esquecido, embora tenha ele sendo neto de um rei. Mas um certo dia, Davi se lembra, né? Ficou sabendo da existência, porque ele acabou fugindo, né? Então, ficava sabendo da existência então do neto de Saul, e principalmente porque ele era filho de Jonatas, que tinha um bom relacionamento com Davi. Saul não tanto, né? Você sabe da história. Saul queria matar Davi por diversas vezes. Ele quis matar Davi. Davi não fez nada contra Saul. Ele acabou sendo morto pelos seus outros inimigos. Mas Davi então assume o reino e resolve resolver essa situação. E ele então chama Mefibosete. E Mefibosete então vai à presença do rei. E talvez você possa pensar, puxa, que bacana, né? Olha só, deve ter ficado contente, né, de ir lá na presença do rei. Não, muito pelo contrário. É interessante que essa situação que acontece com ele, essa questão de perder os pais, essa questão de ficar aleijado, muda com a identidade, muda com o que ele pensa dele mesmo. E quando Mefibosete chega na presença de Davi, ele diz assim, quando Davi então, ele entra lá, imagina, né, no palácio real, vem Mefibosete carregado por alguém, porque ele era coxo de ambas as pernas, e disse Mefibosete, quem é o teu servo? Então Mefibosete falando, para que te preocupes com um cão morto como eu. Olha só, gente, olha como ele se achava, um cão morto. Olha o sentimento dele. Então, o que é um cão morto? Alguma coisa que é repugnante, né? Enfim, mas esse era o sentimento dele, que ele pôde expressar, né? Mas Davi falou, não, eu quero restituir para você todos os bens de Saul, e eu quero que a partir de hoje você possa comer aqui comigo. Então isso é uma passagem na Bíblia muito interessante, como uma pessoa pode se sentir tão rejeitada, uma situação como um cão morto. Mas Deus tem outro propósito, Deus teve um outro propósito para Mefibosete, com certeza. Deus tem um outro propósito para a sua vida. Então, mas essa história, o Marquinhos está aqui dizendo, essa história é linda, e ela é mesmo, porque ela nos ensina algo muito importante. Veja, quando a gente lê a história de Mefibosete, a gente já entende a história. Porque veja, Mefibosete não devia ser nada bonito, a Bíblia não diz que ele era feio,
mas a gente deduz que ele não devia ser uma pessoa muito agradável. E esse nome, ainda vamos convir, não é um nome bonito, né? Não devia ser agradável ser chamado Mefibosete. Tinha Davi, tinha Saul, Mefibosete, entendeu? Não era agradável. Agora, além de tudo, ele perdeu a família. Quando ele perdeu a família, ele perde a identidade. Ele deixa de ser filho do rei. Mais do que isso, ele cai na fuga para não ser morto também e acaba ficando, então, aleijado. Vocês entendem? E na realidade ele não conseguia andar. Quem assistiu aquela minissérie Davi conheceu esse personagem. Então percebe que você entende, né, essa história de Mefibosete, você entende porque ele se via como um cão morto, ele não tinha identidade. Agora olha que interessante, para você ver como era uma questão pessoal. Davi não olhou nada disso. Davi olhou quem ele era. Ele era filho do rei. E ele disse, não, eu vou restituir tudo que você já tinha e você vai comer, olha a honra, todos os dias, à mesa do rei. O que é triste nessa história toda? Por isso que a gente está aqui falando que quem tem sentimento de rejeição, ele automaticamente cria o sentimento de inferioridade e de coitadismo. Qual é a frase dele? Quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu sou carniça, sabe? Eu sou desagradável de estar junto. Mesmo o rei o honrando daquela forma, o sentimento permaneceu. E aí, eu quero dizer para você que, sabe, eu não entendo, eu não sei a sua vida, como você também não sabe a minha. Provavelmente não é tão drástica quanto neste caso, mas, com certeza, na sua vida, existem coisas que te fizeram sentir, sim, rejeitado, inferiorizado. Com certeza, você viveu situações extremamente difíceis e existem situações extremamente difíceis, né, para se viver, que causaram em você esse mesmo sentimento que Mefibosete expressou com tanta naturalidade. Filhos de pais que às vezes abandonam, a gente tem casos, né, de pais que abandonam e realmente deixam o contato, ou formam outra família e essa nova família vira o foco. Você que a mulher é abandonada pelo marido, traída, são várias situações, né? Um irmão que às vezes não é realmente, mas se sente preterido, gera uma crise do quê? De identidade. Você não se vê mais como você realmente é. Como é que você tem se visto? Quando você olha no espelho, o que você pensa acerca de você mesmo? Quem é você? Quem sou eu? Quando você pensa, quando uma pessoa se afasta de você, será que o seu pensamento mas bom, realmente, eu sou uma pessoa difícil? Já escutei, gente, tantas vezes já escutei as pessoas dizerem isso. Eu sou realmente uma pessoa difícil. Não, é que eu sou chato mesmo às vezes. Sabe o que é isso? É estar lutando com a sua identidade. E você precisa recuperar a sua verdadeira identidade. A verdadeira identidade de Mefibosete não era como um cão morto. Era de um filho de um rei, de um príncipe. Não importa a história que ele viveu, não importa a deficiência que havia no corpo dele, ele ainda era um príncipe. Entende? E Mefibosete precisou viver, Davi tentou resgatar nele a verdadeira identidade, mas a nossa verdadeira identidade só pode ser resgatada por nós mesmos. Veja, ninguém te tira a sua real identidade, ele pode tirar coisas de você. Você pode perder coisas, como ele perdeu a família, ele perdeu tudo, mas ele não deixou de ser quem ele era, um príncipe. Então, como é que nós recuperamos a paz conosco mesmo? Eu tenho que então buscar recuperar a minha real identidade. E veja o que está escrito em Efésios 2:10, diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus
para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja, o que Deus está dizendo? Você nasceu como uma obra perfeita de Deus em Jesus para fazer coisas boas obras, coisas boas que Deus já preparou, porque nós já temos a orientação, nós já sabemos como nós devemos fazer. Agora, nós fracassamos em tentar fazer porque tentamos fazer por nós mesmos o tempo inteiro. E o tempo inteiro a gente vive, então, recebendo a marca, a chancela de nós mesmos de que nós não somos bons. Porque não conseguimos fazer o tempo inteiro coisas boas, porque fazemos por nós mesmos. Porque enquanto estamos tentando encontrar a nossa real identidade, nós esquecemos que a nossa verdadeira identidade está em Cristo, porque foi nele que Deus nos criou. Entende o versículo que diz: somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi perfeito. Então, você precisa entender que você só vai ter a sua identidade restaurada se você entender aquilo que Paulo diz em 2 Coríntios 5,7, que ele diz assim, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Veja, Mefibosete precisava entender que tudo que ele viveu, já viveu. Ele não tem como refazer o que aconteceu. Ele tem como construir dali para frente algo novo, algo bom. Ainda que não tão perfeito como ele gostaria que fosse. Evidentemente, o desejo seria que os pais estivessem ali. Seria que ele não tivesse sofrido um acidente. Mas veja, ele poderia viver a identidade dele, quem ele era, da melhor forma, apesar. Ele não tinha mais os pais, Deus preparou Davi. Percebe que a sua verdadeira identidade, ele nasce de Deus em Cristo, por tudo que ele já viveu para você, que é o protótipo de Davi nesse caso. Davi preparou para Mefibosete tudo o que ele era. E Davi não perdeu em nenhum momento. Ele buscou por Mefibosete. Deus está buscando por você. Deus está nesse instante mesmo, sabe, angustiado por querer te dar a sua identidade, aquela identidade que ele construiu em Deus. E qual foi a identidade que ele construiu em Deus? Um homem e uma mulher perfeitos nele. E como isso se expressou? Como é o que eu posso dizer? Não, Deus realmente fez isso por conta do amor dele por nós. É assim que ele nos vê. Como é que eu tenho certeza disso? Vejam o que está escrito em João 3,16. Todo mundo conhece, né? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa como você se vê, esse é o fato inegável. Deus te amou. A Bíblia diz, olha, mas Deus amou o mundo, ele não consegue expressar de tal maneira que Jesus, o Filho de Deus, uma parte da Trindade de Deus, se desfez de tudo, veio e morreu apenas para que você pudesse se ver com os olhos dele e não mais com os seus. Veja, foi exatamente o que Davi fez. Quando Davi assumiu o reinado. Peraí, tem alguém? Tem alguém. Saul tinha. Entende? Há um príncipe escondido nessa terra. Há um príncipe perdido. Há um príncipe sem saber quem ele realmente é. E Deus planeja te resgatar, independente daquilo de como você se vê. E Deus te ama, independente de qualquer circunstância. Assim como Davi amou Mefibosete. Quando ele olhou, ele não viu que Mefibosete era um aleijado que não conseguia andar, que entra carregado em sua presença. Ele viu um príncipe. E um príncipe pode ser honrado com perna ou sem perna, andando ou não andando. Um príncipe tem valor. Foi assim que Jesus viu.
E entenda que quando Deus diz, olha, Romanos 5,8, né? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu porque ele entendeu quem nós somos. E entendeu que nós não estamos conseguindo entender quem nós somos. Você entende isso, meu querido? Você tem valor. Independente dos seus pecados, dos seus traumas, das suas rejeições, de todas as suas dores, de todas as suas imperfeições, a realidade é que Deus te aceita como você é. Davi, em momento nenhum, tentou mudar quem Mefibosete era. Sabe por quê? Porque quem ele era alguém importante para Deus. O que precisava mudar era como Mefibosete se via. O que precisava mudar era que Deus precisava restaurar nele a lembrança de que ele era um príncipe. A circunstância, viver de novo com todas as suas coisas restituídas, sentar-se à mesa com o rei. Percebe? É isso que Deus prepara para nós. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus nos aceita. Então, entenda uma coisa, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você é um príncipe, você é único, você é perfeito para o propósito que Deus te chamou como rei e tendo você como um filho. Não se compare a ninguém, porque você não é igual a mais ninguém e nem precisa ser. Você é especial. Você é especial. Tem alguém do seu lado agora? Pega na mão dele e diga isso. Você é especial. Entende? Você é especial. Não se compare a ninguém. Entenda que as suas características, que tanto você às vezes rejeita, é exatamente o que te faz único. Sabe, você não precisa ser diferente pelas suas próprias forças. Você precisa ser diferente com o olhar, assumindo o olhar de Deus sobre você mesmo. E então, a segunda coisa que você tem que fazer é arrepender-se dos seus próprios pecados e das suas rejeição pessoal. Você precisa se arrepender dos seus pecados? Você precisa. Porque Deus te chamou para ser uma pessoa completa e perfeita nele. E sabe por que você precisa se arrepender? Porque é o arrependimento que traz a ação de Deus sobre nós. E aí você vai conseguir ser diferente, agir diferente. Ainda que de vez em quando escorregue, ainda que de vez em quando falhe, mas já não vai ser mais o seu estilo de vida. Uma pessoa que fala coisas impróprias, que não mede as palavras. Uma pessoa que é bruta, sabe? Desagradável. Uma pessoa que não é amável. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser um príncipe, uma princesa nele, porque ele é rei. E ele quer te ter como filho. Você precisa rejeitar toda essa prática de vida que te deforma, que te faz você mesmo olhar para você e se rejeitar. E a segunda coisa que você tem que se arrepender é da rejeição. Agora, eu deixo essas coisas não é quem eu sou. Essas coisas estão impregnadas em mim justamente porque eu estou afastado de Deus e, portanto, afastado da minha identidade, quem eu sou nele. E aí você, então, entende. Tem um versículo em Provérbios 28:13 que diz assim: o que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e a deixa alcançará misericórdia. Então veja, Deus não está preocupado com o que você fez, o quanto você errou. Tem gente que não, mas para mim, se você soubesse que eu... Não importa o que você fez. Para Deus o que importa é o seu coração querer acertar, querer fazer o que é certo. E você não esconder isso dele. E aí você encontra então a misericórdia de Deus que te purifica e te faz digno da presença dele. E aí você então volta ao centro da vontade de Deus. Está lá escrito em Romanos 12:2. Não imite o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês.
Veja, enquanto você está ilimitado nesse seu modo de pensar, sabe, que te prende às críticas a você mesmo, ao outro, que te prende a hábitos nefastos, que te destrói, que te faz sentir indigno e imerecedor. Veja, o que Deus planeja para você não pode se concretizar na sua vida, mas a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Como é que nós podemos dizer? Vivemos isso nós mesmos, experimentamos isso em nós mesmos, sabe? E assim, se Mefibosete não tivesse mudado a visão de quem ele era, certamente ele não teria vivido uma vida de paz. Ele não teria experimentado as bênçãos de Deus e a provisão de Deus na vida dele. Só no centro da vontade de Deus nós seremos capazes de experimentar a verdadeira paz conosco mesmo e com Deus. Ao vencer a rejeição, ao aceitar o perdão de Deus, eu então poderei viver em paz comigo mesmo, porque já estou vivendo em paz com Deus. Amém, meus queridos? Isso é a vontade de Deus para você. Paz com você mesmo. Advém da visão que a gente tem, que a gente retoma de nós mesmos em Deus. E é isso que nós queremos deixar hoje no seu coração. Você é melhor do que você imagina. Muito melhor do que você imagina. É assim que Deus te vê. Tudo que você tem que fazer é tirar essa montanha de pecados que vem justamente para preencher uma paz que não existe, que te foi roubada, porque você não sabe que você é aceito por Deus, que Ele te ama e que Ele te enxerga como príncipe. Volta para Ele e Ele vai te dar essa visão. Nós vamos orar nesse instante, o pastor vai orar, para que em nome de Jesus você comece a se enxergar com os olhos de Deus e passe a se aceitar e se amar. E passe a enxergar onde você tem errado e dizer, não, Deus, isso não é quem eu sou. Eu sou perfeito em Ti. Então me perdoe por isso e me restaura. Amém? Vamos orar porque estou aqui pensando. O teu passado, o que aconteceu com você, as rejeições, não podem determinar o teu presente, muito menos o teu futuro. Hoje, você precisa ter um encontro com o Rei dos Reis. Amém. Ele pode mudar a direção da sua vida, assim como o rei Davi pôde mudar a direção de Mefibosete. Ele é o Rei dos Reis. Comece a se enxergar como filho de Deus, amado. Se os pensamentos de rejeição, se pensamentos de, como a Vânia falou, a respeito de autoimagem negativa, coitadismo, invadem a sua mente, no momento de se arrepender, ele fala, Deus, eu me arrependo desses pensamentos terem dominado a minha vida e hoje eu quero a Tua paz. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, como é difícil muitas vezes lidarmos com os sentimentos que avassalam a nossa vida, que, Senhor, impede de avançarmos e de progredirmos. Senhor amado, são sentimentos que ficaram no passado e que marcam o nosso presente. E muitas vezes acabam influenciando, determinando o nosso futuro. Mas hoje, nós queremos ter um encontro com o Rei dos Reis. Amém, Senhor amado, que hoje aqueles que estão nos ouvindo, que têm esse tipo de sentimento, possam se sentir diante do Rei dos Reis. Senhor, e possam abrir os corações a Ti. Senhor amado, e pedirem perdão. Senhor amado, e deixarem terem sido dominados por esse sentimento. E hoje, Senhor, declararem que precisam da Tua graça, que precisam da Tua bênção, de a partir de hoje comer na presença do Rei todos os dias, para que a partir de hoje possam ter a verdadeira paz que o Senhor Jesus ofereceu à humanidade. O Senhor conhece o coração de cada um que está nos ouvindo e pedimos, Senhor, que Tu entres com paz. Amém, e nós oramos Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você é lindo, você é perfeito, você é inteligente, você é um príncipe, uma princesa de Deus. Amém? Essa é a visão de Deus para você. Agora nós vamos para as reuniões privadas, que aí você vai estar recebendo o convite, ou você mesmo se convida. Quem você conhece, para dizer, olha, eu quero participar da reunião. Tá bom? E aí vai passar então para você o link para poder participar da reunião.
Então, vamos lá aos avisos. Vá na página da Igreja VIP e curta o link, essa live de hoje, tá bom? Mas eu quero pedir um favor para vocês também. Nós estávamos com a nossa página no YouTube inativa e precisamos ativar. A gente descobriu que aí precisa de pelo menos 100 para poder a gente começar a postar, fazer as nossas a subir, né? E fazer, gravar ao vivo, etc. Então vamos lá, vou pedir um favor para você agora. Você procura no Google. Entra no YouTube. Você entra no YouTube. Vai, pastor, fala. Entra no YouTube e lá na barrinha de pesquisa coloca Igreja VIP. Vai aparecer algumas coisas lá, você vai encontrar a gente. Clica lá, vai aparecer a nossa página. Já tem o culto de domingo lá para você assistir, se você não assistiu. E vai então se inscrever. Lá tem como se inscrever. Aí você se inscreve no nosso vídeo lá do YouTube, tá certo? Gente, não se esqueça, muito simples, é só você colocar o seu e-mail e já entra, tá bom? Vamos fazer isso, a gente espera você, a gente vai saber que você está lá inscrito para a gente poder começar a fazer as gravações ao vivo também pelo YouTube, ok? Tá Conto bom. com vocês, tá bom? Corre lá agora e faz isso. E vamos lá, pessoal, então, equipe, chamando a sua reunião. Beijo, gente. Amo vocês. Uma boa reunião privada. Não se esqueça, você é lindo, inteligente, perfeito, príncipe e princesa de Deus. Deus abençoe.